Eita, nós, vamos lá. Então, a palavra de Deus diz com clareza que a gente precisa fazer a vontade de Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade. E a luta dos desejos da nossa carne contra o que o Espírito Santo de Deus requer de nós é uma luta constante. Essa é a luta que a gente chama, né, da carne contra o espírito. E a palavra de Deus diz que, na verdade, nós temos que alimentar o nosso espírito para que ele seja forte, para vencer as tentações da carne. O comentarista de hoje, a mensagem sobre instintos, é porque nós temos reações e desejos do nosso corpo, que é instinto, né? Vamos dizer, é natural, é instinto. Mas não é porque é instinto que eu tenho que dar evasão e fazer tudo que eu tenho vontade, não é? Porque se alguém me fere, o meu instinto é voar na pessoa e matar ela. Mas eu posso dar evasão ao meu instinto? Não, é o instinto natural, né? E às vezes, alguns casos acontecem legítima defesa, porque o instinto parte para a defesa imediato. Acontecem situações que foi legítima defesa de imediato. Mas outros casos é o instinto, o ódio, a raiva que veio de tal forma que eu vou partir para até planejo uma agressão. E não é porque eu senti desejo de fazer que está certo fazer. Não é porque eu senti vontade de fazer que está certo fazer. Então, quando Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, toma cada dia, ainda falou cada dia, porque é uma dedicação diária. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Significa que todos os dias eu tenho que colocar a Virgínia, na cruz. Morrer para mim mesmo. Morrer para a minha carne, para minhas paixões, para os meus instintos, para que Cristo viva em mim. Como Paulo explicou que eu estava falando. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo, Paulo não vive mais, o Paulo morreu. Ele disse, eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo entendeu quando Jesus disse, quem quer me seguir, toma cada dia a sua cruz. Paulo entendeu que Paulo, tinha que ir ser crucificado, tinha que morrer para as paixões, para os desejos, para a vontade, para o ego do Paulo, para que Cristo pudesse reinar e viver em Paulo, através de Paulo. E essa é a verdade para cada um de nós. Eu tenho que morrer para mim mesmo para que Cristo viva em mim. E quando nós satisfazemos os desejos da nossa carne, os nossos instintos, geralmente eles nos conduzem a ações e escolhas que são contrárias a princípios estabelecidos na palavra de Deus para a nossa vida. E aí a gente segue as nossas vontades, os nossos instintos, as nossas paixões, e a gente comete pecado, porque a gente quebra as leis espirituais estabelecidas por Deus para nós. E aí é onde a gente precisa entender esse princípio e tomar uma decisão. Eu vou seguir os meus instintos ou eu vou morrer para os meus instintos para que Cristo viva em mim? Eu vou morrer para mim para que Cristo viva. Então, quando eu decido que eu vou morrer para mim, eu estou decidindo renunciar às minhas paixões, às minhas vontades, os meus instintos, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. E o texto que nós vamos ler, que é Salmo 119, a partir do 9 até 11, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. É um salmo enorme, mas o texto daqui, todo o salmo, do início ao fim, fala sobre o valor e a preciosidade da palavra de Deus, a importância da Bíblia Sagrada. E a parte que nós vamos ler hoje, que é do versículo do 9 até o 11, fala sobre a purificação, fala conselhos, né, para o jovem. E aqui, no caso, para todos nós, que afinal de contas, nós somos todos jovens, né, gente? Sem comentários. Então, é para nós.
Como o jovem purificará o seu caminho? Como que um jovem pode ter um caminho puro? Ainda mais nos dias de hoje, hein, gente? Tá difícil. Porque antigamente era mais público. Hoje em dia, dentro do quarto, dentro de um cantinho no escuro, na internet, no telefone, as impurezas, as tentações, as pornografias que estão destruindo vidas, famílias, casamentos, jovens, tão jovens que não tem mais, não sabem se relacionar com pessoas realmente. Eles vivem de relacionamentos virtuais. Vivem de emoções apenas com o computador virtual. E já não sabem mais nem ter relacionamento, bater papo, conversar, fazer amizade, desenvolver relacionamento com outro ser humano. Tem gente totalmente doente que vive fechado, só vive para o eletrônico. Isso é um mal da nossa sociedade hoje. E não é só na área sexual ou tentações sexuais que eu estou falando, não, porque isso é um grande problema dentro da internet. É um mal terrível dentro da internet hoje, destruindo famílias, casamentos, crianças, jovens, adolescentes, tudo. Mas há também, dentro da internet, outros, como vícios, jogatinas, jogos, tantas outras coisas que estão destruindo pessoas. Que a internet é muito boa, nós estamos aqui usando ela de uma maneira maravilhosa, que é uma benção a gente ter acesso à internet para se falar, para orar, para estar junto. Mas existem os males também dessa modernidade. E nós estamos vivendo uma sociedade em que está sendo destruída. E tudo que essa internet ensina às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos jovens, faz o que dá na sua cabeça, faz o que te dá vontade. Você é livre, é a sua vida particular, a sua privacidade, você faz a sua vontade, pessoas têm que respeitar você, é o que você é, e por aí vai. Enquanto que o ensino da palavra de Deus nós somos criados por Deus. Deus é o nosso Criador, Ele nos formou e Ele nos quer para Ele. Ele nos chamou para ser dele. Deus nos ama e Ele quer que a gente viva com Ele, que a gente viva de acordo com os princípios, os padrões dele para nós, porque, afinal de contas, é Ele que nos criou. Como é que eu vou saber a melhor maneira de usar uma máquina de lavar roupa? Lendo o manual que o inventor, a pessoa que inventou e construiu, fabricou a máquina, vai dizer o para que funciona cada botão e como é que funciona e a melhor maneira de usar aquela máquina. Então, tem um manual criado pela pessoa que criou aquela máquina. Você quer aprender a usar um telefone, uma máquina fotográfica, você tem que aprender com o manual. Quem é que criou aquilo para saber a melhor função para aquilo? Quem é que sabe o que é melhor para o ser humano? Quem é que sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida? Aquele que me criou, quem me formou. Deus me criou. Deus nos formou. Ele tem planos, projetos, propósitos para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem alvos, planos maravilhosos. Se a gente seguir o manual, as orientações do Criador, a gente vai atingir na plenitude o propósito dele para nós. Porque se a gente seguir, a gente vai funcionar na plenitude. É como usar uma máquina de acordo com o manual do instrutor, funciona perfeitamente. Agora, se eu usar ela de acordo com o que eu acho, o que eu penso, ela talvez vai produzir só 50% da capacidade dela. Tem gente que tem um telefone, iPhone 14, super potente na mão, mas nunca leu o manual, só sabe usar 3 ou 4 funções do telefone. Tem 1000 recursos dentro daquele aparelho, mas nunca usou o manual, nunca leu, nunca estudou. Tem um troço potente, mas não sabe usar porque nunca procurou o autor para saber como é que funciona. Não é assim? Nós, na nossa vida, não somos bem-sucedidos, não alcançamos o potencial completo das nossas vidas, muitas vezes, porque nós estamos tocando a nossa vida de acordo com a nossa
ideia, de acordo com o que eu penso, eu acho, o que a mídia fala, a sociedade, o amigo, o psicólogo, o patrão, a televisão, a novela, a telenovela. Eu vou tocando a minha vida de acordo com o que eu penso e que eu vejo. Nunca parei para ler o manual do Criador e saber o que é que ele diz que ele quer para a minha vida. É ele que sabe o que é melhor. É Deus que sabe a melhor maneira de funcionar a minha vida. Ele me criou. Ele tem um alvo. Queridos, quando a gente aprende que o que Deus quer para nós é o melhor e a gente busca a Deus com coração sincero e pergunta para ele: o que é que o Senhor quer? Por que é que o Senhor me criou? O que é que o Senhor me colocou onde eu estou hoje? O que é que o Senhor quer comigo, com essa família que o Senhor me deu? Por que que o Senhor me colocou nessa cidade que eu estou? Por que que o Senhor me deu esse trabalho que eu estou hoje trabalhando? Por que que o Senhor me deu esse corpo com essa doença? Qual é o seu propósito? Porque Deus tem propósito para tudo. E a gente tem que aprender com ele qual é o propósito dele para nós. Quando a gente começa a buscar a Deus, a gente começa a entender o propósito de Deus para a gente, é lindo. Que a gente vai conseguir entender e vai conseguir funcionar na plenitude do que Deus quer para nós. Então, queridos, a gente vai entender que a nossa vida não é nossa, ela é de Deus. E se eu quero viver ela da maneira plena, feliz e alcançar o melhor de Deus para mim, eu vou viver de acordo com os princípios de Deus para mim, e não de acordo com o que eu penso e eu acho. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. A gente pensa que um caminho é direito, mas ele não me conduz a caminhos de morte. Está lá em Provérbios. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é morte. Então, eu não sei o que é melhor para mim, porque eu não sou Deus, eu não estou vendo o futuro, eu não sei do amanhã. Eu penso que é o melhor, mas de repente não é o melhor. Mas Deus sabe, então por que não perguntar para ele e seguir a orientação dele? Que ele me conduz do jeito certo, para o lugar certo, para ser bem-sucedido, não é? Então, a palavra diz que o meu coração é enganoso, eu traço planos que pode não dar certo, porque eu não estou entendendo. Então, a melhor coisa é eu perguntar a Deus quais são os planos de Deus para mim e não seguir só os meus instintos, só as minhas vontades, porque o que eu penso e o que eu acho pode não ser o melhor para mim. Eu posso estar enganado, e na maioria das vezes nós estamos enganados, mas Deus nunca está errado, nunca está enganado, e Ele nos ama com perfeição. O que Ele quer para nós é o melhor. O que Deus tem para mim é o melhor. Então, seguir a vontade de Deus e andar segundo a vontade de Deus é o melhor para nós. Agora, veja só, como que eu posso, num mundo que está tão perdido, que tem tantas ideias errôneas do que é o melhor, tanta gente falando para mim que o melhor é fazer o que está na minha cabeça. Como que eu posso viver uma vida de acordo com Deus? Como que eu posso purificar o meu caminho e ter uma vida pura, digna, segundo os valores de Deus, no mundo que os valores estão tudo distorcidos? Como que eu posso? Aqui vem a palavra de Deus, Salmo 119. Como que o jovem pode purificar o seu caminho? Aí ele dá a resposta: observando-o de acordo com a tua palavra. Observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. Então, eu vou olhar para o meu caminho, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, quais as decisões e escolhas que eu estou fazendo, e vou olhar a palavra de Deus e dizer: será que o que eu estou escolhendo, as decisões que eu estou fazendo, está de acordo com a palavra de Deus? Tem que comparar. Eu tenho que avaliar e analisar a minha vida. O que eu estou fazendo está de acordo com o que a palavra de Deus me manda fazer? Tenho te buscado de todo o meu coração. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. O salmista aqui estava dizendo: eu tenho te buscado, eu estou orando, eu estou pedindo a direção, eu estou pedindo que o Senhor me ajude, não me deixe errar, não me deixe escolher errado, não me deixe desviar dos teus mandamentos, me ajuda a acertar. Me ajuda a escolher o melhor para mim, para minha família, para o meu trabalho, para as pessoas, meus relacionamentos. Me ajuda a acertar.
Me ajuda a fazer o que é certo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse versículo é lindo. Desde quando eu comecei a caminhar com Deus e aprender a palavra de Deus, me ensinaram esse texto bíblico, eu decorei ele há muitos anos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque quando nós escondemos a palavra de Deus, a gente alimenta o nosso coração com a palavra de Deus, essa palavra é luz para os nossos passos, ilumina e nos ajuda nas nossas escolhas. Essa palavra nos ajuda a fazer decisões, escolhas acertadas. A importância da gente ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos desde pequeno, porque eles vão crescer com a palavra de Deus, o conhecimento e o temor de Deus no coração. Lá na frente, quando eles tiverem que tomar uma decisão, a palavra de Deus que foi plantada no coração deles vai estar lá, para trazer o temor, para trazer sabedoria e direção, para eles pensar melhor antes de tomar uma decisão. E quando pai e mãe não estiver lá para escolher por eles e decidir por eles, eles vão saber tomar uma decisão por causa da palavra de Deus que está no coração deles. O salmista disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu comecei na igreja, que eu ganhei uma Bíblia, veio um adesivo na Bíblia, eu tenho esse adesivo até hoje na minha Bíblia antigona, que falava assim, este livro te fará evitar o pecado, ou o pecado te fará evitar esse livro. E eu nunca esqueci essa verdade, porque a palavra de Deus no nosso coração, ela nos ajuda, sim, a fugir do pecado, a fugir daquelas coisas que talvez seja a minha vontade, vai satisfazer a minha vontade, mas não vai ser a vontade de Deus para mim. Então, eu vou escolher a vontade de Deus e morrer para a minha vontade. Foi isso que Paulo disse, que eu estou crucificado com Cristo, vivo não é mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu dou vontade de fazer um negócio e eu paro e penso, opa, mas esse negócio que eu quero não é a vontade de Deus. Então, em vez de fazer a minha vontade, eu pego a minha vontade e boto na cruz, morro para a minha vontade, falo não para mim, renuncio e eu falo sim para a vontade de Deus e faço a vontade de Deus. Eu tomo uma escolha acertada, faço uma decisão acertada. Não é porque todo mundo faz que eu posso fazer. Já falei aqui que às vezes o Benjamin falou uma palavra e ele, mas todo mundo, eu fui chamar a atenção, mas todo mundo fala, eu falei, mas você não é todo mundo, que esse é o problema, você é meu filho. Você é amado de Deus, você é escolhido por Deus, você não é todo mundo. A gente é de Deus e aquilo que é de Deus é que a gente preocupa e quer. Então, nós somos diferentes. Nós temos que tomar as nossas decisões baseado nisso, no nosso Criador, no nosso Autor. Escondi a tua palavra, esconda a palavra de Deus no seu coração. E ele continua dizendo, verso 12, tu és bondoso, Senhor, ensina-me os teus estatutos, o Senhor é bom, me ensina a tua lei, me ensina os teus estatutos, as tuas verdades, me ensina os teus caminhos, me mostra a direção. Querido, se a gente fala com Deus com sinceridade, pede para ele, me ensina. Fala comigo, me mostra, não me deixa errar. Jesus, toma minha mão, me segura, me ajuda a caminhar. Queridos, quando a gente fala com Deus, a gente vai ter a direção e a ajuda dele. O Espírito Santo de Deus tem prazer em nos ajudar, em falar conosco, em nos ensinar a palavra dele, ensinar a verdade dele para nós. Ele vai nos dar uma luz, ele vai nos dar um sinal, a gente vai entender o recado dele no nosso coração, porque ele é Deus, ele é vivo e ele se comunica conosco. Ainda hoje, em pleno século XXI, Deus continua falando com os homens. Se você fala com ele, você espera que ele vai falar com você, você vai começar a ouvir Deus, aprender a discernir a voz dele, entender quando é ele te dando um sinal, uma luz, uma direção. Deus faz isto. Não sou maluca de falar que eu falo com Deus e ele fala comigo, não. É verdade. Acontece todo dia, toda hora. Continua buscando, que você vai ter a sua própria experiência e depois um dia você vai vir falar assim,
É verdade, agora eu estou entendendo esse negócio. Deus realmente fala. Ele nos fala, ele fala conosco e nos orienta o caminho. Com os meus lábios eu declaro todas as ordenanças da tua boca. Eu repito a tua palavra, com a minha boca eu falo das tuas leis, das tuas ordenanças. Eu me regozijarei mais no caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Deus, eu vou me alegrar de estar nos teus caminhos, de estar na tua presença. A tua presença, os teus caminhos e a tua vontade vai me trazer mais alegria do que muitas riquezas. Eu medito nos teus preceitos, nas tuas normas, nos teus valores, nos teus princípios. Eu medito naquilo que vem de Deus e observo os teus caminhos. É importante os princípios estabelecidos por Deus. Não podemos negociar a quebra desses princípios, desses valores. Não podemos aceitar, não podemos compartilhar, não podemos admitir aquilo que quebra princípios estabelecidos por Deus. Eu não posso admitir isso na minha vida. Eu não posso compactuar com isso, eu não posso aceitar aquilo que a palavra de Deus diz. Não, não é assim que Deus quer. Eu não preciso ter ódio de ninguém, eu tenho que respeitar as pessoas, a opinião deles, a escolha das pessoas. Eu os respeito, mas não quer dizer que eu concordo. Mas eu tenho um jeito que eu posso respeitosamente discordar ou deixar claro, não é a minha opinião, não é, eu vejo de acordo com a palavra de Deus. Eu entendo aquilo que Deus está falando, eu entendo de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Mas eu não preciso brigar por isso, eu não preciso desrespeitar ninguém por causa disso, mas eu não posso compactuar. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não posso me conformar, aceitar e me calar. Eu preciso me basear nos preceitos e valores da palavra de Deus, preciso deixar claro a minha posição de acordo com a palavra de Deus, sem ter que ofender e magoar ninguém. Mas não compactuar, não me calar. Deixar claro qual é a verdade de Deus que nós estamos seguindo. Então, Davi está dizendo aqui ao escrever o Salmo, que eu observo, eu medito nesses conceitos e eu observo os teus caminhos. Eu presto atenção neles, eu observo, eu presto atenção, eu cuido para me manter dentro desses princípios e desses valores para a minha vida. E não dar lugar somente aos meus desejos e às minhas vontades. Verso 16. Opa, era só até o 11, né, gente? Eu estou indo toda a vida, porque é tão bonito eu ter a palavra de Deus que eu estou indo embora. Mas vou ler mais um, porque aí termina esse primeiro, porque o Salmo 119, ele é feito em acróstico. Cada 5 versículos, ou cada 8 versículos, iniciava com uma letra do alfabeto, na época do alfabeto hebreu. Então, esse pedaço eu vou ler até o verso 16. Ele termina dizendo: tenho prazer nos teus estatutos e não esquecerei a tua palavra. Eu tenho prazer nos teus estatutos e não vou esquecer a tua palavra. Guardarei a tua palavra no meu coração, porque é a palavra de Deus que vai nos dar o balanço, o equilíbrio, o parâmetro para saber escolher, saber decidir, saber nos posicionar de acordo com os princípios de Deus. Então, nem tudo que eu sinto, ou que eu gosto, ou que me faz feliz, que me dá prazer, significa que é o melhor para a minha vida. Porque Deus me deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Mas ele estabeleceu os princípios, ele colocou Adão e Eva no jardim, ele deu a eles liberdade, deu a eles acesso a tudo, quase tudo, mas tinha uma árvore que ele disse: essa aqui é minha, respeita ela, tem princípios aqui. Não é? Você pode tudo, mas aqui é meu. Você respeita esse pedaço. E ele deu liberdade ao homem. O homem podia respeitar ou não. Mas o homem sabia quais eram os princípios. E, ao ser tentado,
Adão e Eva decidiu experimentar do fruto que era proibido. Não quer dizer que era maçã, porque a Bíblia não fala qual fruto que é. Não quer dizer que era sexo, porque a Bíblia, Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais. Então, com todos, é claro que ele criou eles para multiplicar, gerar filhos, então isso aí não era o fruto proibido, que tem gente que quer usar isso como se isso é o fruto proibido, também a Bíblia não diz que é isso, mas o certo é que havia um setor, um detalhe que Deus disse, esse aqui é meu, eu quero que respeite, e estabeleceu limites e princípios, e o homem quebrou os princípios estabelecidos por Deus, desrespeitou esses limites. E então foi quando o pecado entrou no coração do homem. Desde então, nós já nascemos em pecado, diz a palavra de Deus, é o pecado original. Mas há uma resposta do próprio Deus para nos ajudar, que foi enviar Jesus, que perdoa os nossos pecados, que morreu por nós e que oferece salvação e perdão. E nos oferece a chance de refazer a nossa vida. Não há pecado que Deus não perdoe. Quando confessado, arrependido, confessado, Deus perdoa, Deus nos dá a chance de começar uma nova vida. Tudo novo diante de Deus. Não importa qual seja o passado, o que aconteceu, o que importa é eu querer agora uma nova vida com Deus. Ele me dá a chance desse recomeço. Deus é maravilhoso. Uma coisa só eu sei, que o que andam por aí dizendo na mídia, em todos os setores seculares deste mundo, e que estão tentando conduzir as pessoas a fazer o que bem dá na sua cabeça, que é isso que é o certo, não é esse o ensinamento de Deus de maneira nenhuma na sua palavra. A psicologia moderna diz que a gente tem que massagear o ego, fazer coisas que nos façam se sentir feliz e bem, massagear o ego. É interessante, né, as coisas do reino de Deus. Jesus manda você pegar o seu ego, o seu eu, pôr na cruz, crucificar ele, morrer para ele e viver para Jesus. Não tem um contraste grande aí? Enquanto um manda você massagear e fazer tudo que te faz que é bem, o outro fala, morre para você e faz a vontade de Deus. Porque o que faz a gente feliz, realizado, é a presença de Deus, a comunhão com Deus, é andar com o nosso Criador. Essa é que é a maior verdade que a humanidade precisa entender, que estar em sintonia, em comunhão com o meu Criador e com a orientação dele para mim, vai me levar à completa realização como ser humano. A maior de todas as alegrias é eu estar em contato com o meu Criador e viver para ele, segundo as orientações dele, do manual dele, que me criou. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração.